A conversa vai ser sobre a violência doméstica, que é um assunto que tem permeado muitos noticiários, muitas notícias aí na mídia, né? Muitos casos que realmente assombram a gente. Então nós vamos falar um pouco sobre a parte jurídica disso, vamos trazer as noções do que a lei garante de proteção a quem é vítima da violência doméstica, né? Basicamente nós falaremos sobre uma lei que é muito conhecida, que eu imagino que todos aqui já tenham ouvido falar, que é a Lei Maria da Penha. Depois falaremos um pouquinho, muito rapidamente, sobre o agravante que prevê o próprio Código Penal, sobre os casos de agressão, de lesão corporal envolvendo relações familiares. E, por fim, falaremos um pouco também sobre a questão do feminicídio, tá? Então, todo mundo aqui já ouviu falar da Lei Maria da Penha, né? E todo mundo aqui sabe quem é a Maria da Penha? Imagina que a gente fala o nome Lei Maria da Penha, mas Maria da Penha é uma pessoa que existe, uma pessoa física verdadeira. Todo mundo aqui sabe quem é a Maria da Penha, o que aconteceu com ela, qual é a história dela, mais ou menos. O que vocês sabem? O que vocês já ouviram falar? Entendi. Mais alguém? Eu sei, ela foi mulher violentada por seu esposo, né? Apoiou o Estado brasileiro, não teve, parece, um retorno do Estado. Não para. Ela foi até, se não me engano, a ONU, e aí o Estado brasileiro foi penalizado e foi obrigado a criar uma lei que, inclusive, não só ela, mas também mais. Isso mesmo. A Maria da Penha, ela foi bem na frente, né? Peraí. A Maria da Penha, ela esse negócio a gente vai ter que mudar para cá. Aí eu fico aqui, ó. Aí ficou bom. A Maria da Penha Fernandes, baixou o volume para essa mulher? Não? Oi? Ligado? Tá. Eu acho que ele colocou um negócio assim na caixa, não sei se... Eu vou tentar falar um pouco mais alto, então. Vocês estão no grupo que é pequeno, né? Então, é Maria da Penha Maia Fernandes. Ela é farmacêutica e bioquímica formada pela Universidade Federal do Ceará e mestre em parasitologia em análises clínicas pela USP. Então você pode pôr ali. Aí acho que se for interferência isso aqui, acaba com a interferência. Ela se tornou símbolo do combate à violência praticada contra a mulher após muito buscar justiça e ter o seu caso denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Então aqui é o que vocês falaram aí. Ela foi vítima de violência doméstica praticada por seu marido. Ele agrediu-a durante 6 anos. E sendo que em 2 ocasiões ele tentou matá-la. Uma delas, a tentativa de homicídio, foi tentando eletrocutá-la. E a outra vez foi ele deu um tiro nela. E foi aí que ela ficou paraplégica. Tá? Então por isso ela era uma pessoa de um nível intelectual, de um nível de esclarecimento elevado, né? como eu falei aqui no slide anterior. Então ela aceitou, não é que ela aceitou, ela recebeu aquela agressão, né, durante todo esse período, e ela buscava um amparo, um apoio do Estado brasileiro, e o Estado brasileiro até então não possuía uma legislação específica que a protegesse a ela e qualquer outra pessoa que fosse vítima de violência doméstica, né? E aí, diante disso, devido a essa revolta que isso causou a ela foi naquela corte internacional, uma corte interamericana, a qual o Brasil é um signatário, ou seja, o Estado brasileiro, ele faz parte de um tratado internacional que contempla aquela organização. Então, em nenhum momento a ida dela a essa corte afrontou a soberania do Brasil, porque o Brasil estava sujeito àquilo, porque o Brasil quis. O Brasil
aceitou fazer parte daquela organização internacional, né? E aí, por conta disso aí, essa corte acabou se reunindo e mandou um relatório para o Brasil determinando a criação dessa lei. Com relação ao marido dela, ele é um economista, professor universitário, ficou impune por 19 anos, foi preso e condenado. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte: embora não existisse uma lei específica que protegesse as vítimas de violência doméstica, protegesse as mulheres, não existia isso. Mas o Código Penal já previa a existência da lesão corporal e do homicídio e tentativa de homicídio. Então, assim, ele a agrediu, tentou matá-la 2 vezes. Já existia uma lei, isso está no Código Penal, que é da década de 20, se eu não me engano. Já existia uma lei que previa punição para quem tentar matar uma outra pessoa, é evidente. O que ela buscava ali com essa ida a esse organismo internacional era que se criassem normas que prevenisse esse tipo de violência, para que se evitasse chegar a essa situação que ela chegou. Então a gente vai estudar um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha mais para frente e vai ver exatamente isso que a lei determina. Quais são essas medidas restritivas que protegem a pessoa que é vítima. Então, ele foi preso e condenado, mas ele cumpriu uma pena de prisão por apenas 3 anos e está solto. E ele ainda é vivo hoje em dia, já tem uma idade bastante avançada. Ela também ainda é viva, né? E, enfim, mas só que ele ainda, a pena máxima que ele cumpriu foi nessa dos 3 anos. Eu queria fazer uma pergunta. Pois é. Por que se existia essa lei que ele agrediu ela, tirou, e ele ficou por 19 anos? Mesmo sem ter a lei Maria da Penha? Então, porque a lei penal, ela prevê muitas possibilidades de recurso, como ela está dizendo. Qualquer situação penal é muito complexo, ele exige uma série de provas, de análise das circunstâncias, e ele conseguiu ir burlando isso de alguma forma. O que se busca com a Lei Maria da Penha, é bom que já fique claro desde já, é evitar que se chegue a esse ponto. Porque a Lei Maria da Penha, na verdade, ela não cria um novo crime. A Lei Maria da Penha, em nenhum momento, ela determina, passa a ser crime determinada conduta. Isso já tem outras leis que prevêem. A Lei Maria da Penha, ela cria condições para proteger a mulher que é vítima da violência, para que ela não sofra mais a violência. E aí a gente vai entender cada vez mais, daqui para frente, como que isso se aplica no dia a dia, tá bom? Ó, pessoal, quem quiser interromper, conversar, perguntar, fique à vontade. A nossa ideia é justamente que a gente crie uma exposição aqui bem interativa, tá? Só para esclarecer um pouquinho, porque realmente eu não tinha muitas informações do caso. Que ano foi isso? Isso iniciou na década de 80. Pode passar para o próximo, que aí a gente vai ter as informações certinhas. Ó, diante da morosidade da justiça e da luta de Maria da Penha, por quase 20 anos, para ver o seu marido condenado, o seu caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí a República Federativa foi responsabilizada por negligência. O relatório dessa organização que foi enviado para o Brasil é por volta do ano 2003, 2004, por aí, e a lei se eu não me engano, de 2006. Então, em decorrência da luta de Maria da Penha, foi promulgada a lei que leva seu nome, a qual fundamenta-se em normas de diretrizes consagradas na Constituição Federal. Porque, na verdade, a Constituição Federal, ela já previa essa questão da proteção à dignidade humana, todos esses detalhes, né? No artigo 226, parágrafo 8º, e na Convenção da Organização das Nações Unidas e na Convenção Interamericana para punir e erradicar todas as formas de violência contra a mulher. Então, se eu não me engano, o relatório foi de 2003, aí isso foi mandado para o Congresso Nacional, tramitou lá todo o processo legislativo de criação de uma norma jurídica, e aí até que em 2006 a lei foi promulgada e entrou em vigor, tá? Ó, o artigo 226 da Constituição, ele prevê: a família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então a própria Constituição já prevê
essa questão da proteção, da obrigatoriedade de proteção do Estado em relação à família. E no parágrafo 5º, a Constituição fala: os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Ou seja, aqui a Constituição ela deu fim ao que a gente chamava de pacto do poder, passou a existir o poder familiar. Quer dizer, qual a importância disso no nosso caso aqui? Que você equipara de uma forma constitucional a mulher e o homem, né? O marido e a mulher, o pai e a mãe, tudo isso, tá? E o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então veja, o parágrafo 8º aqui, ele já falava que o Brasil era obrigado a criar mecanismos de prevenção à violência, né? Violência no âmbito de suas relações, das relações familiares, tá? Tá ficando claro, pessoal? Sim. Então vamos lá. Eu trouxe minha garrafinha, mas eu vou começar. Então veja, os princípios objetivos da lei. Atender à complexidade e à demanda do chamado fenômeno da violência doméstica. Isso aí a gente parece que tem visto crescer cada vez mais esse fenômeno, né? Se a gente tiver com a internet aí, algum celular conectado à internet, entrar no site de notícia agora, provavelmente vai ter alguma notícia de alguma mulher que sofreu violência doméstica. Na verdade, realmente tem sido assim algo muito recorrente e é muito triste. A gente vai ver que a lei ela, por mais que ela tenha criado todos esses mecanismos, mas ainda o Estado não consegue dar eficiência suficiente para cumprir tudo que determina a lei, porque eu sempre falo, a gente não pode esquecer que a gente vive numa cidade, embora a violência ocorra também em outras cidades menores, mas a gente vive numa cidade que tem 12 milhões de habitantes, alguma coisa assim. Então, é muito difícil que que o Estado consiga proteger, colocar um carro de uma viatura policial na porta da casa de cada mulher que está sofrendo violência doméstica. Então o Estado vai tentando criar mecanismos, a lei proporciona algumas coisas, o Estado vai tentando operacionalmente criar alguns mecanismos para dar eficiência ao cumprimento disso, mas realmente não é fácil. Também é um princípio da lei, prever mecanismos de prevenção, assistência às vítimas, políticas públicas e punição mais rigorosa para agressores. A gente vai ver o quanto isso é importante. Mais para frente, a gente vai falar aqui sobre a questão do processo penal, o processo da ação penal, quando o agressor está sendo processado, né? Como que isso se encaminha? Porque tem-se muito aquela impressão que essas coisas tendem a se resolver de uma forma menos danosa possível, né, para o agressor, através de doação de cesta básica, aplicação de multa, prestação de serviços, né, tal. E a gente vai ver que a lei Maria da Penha, ela prevê expressamente que isso não pode se aplicar no caso de violência doméstica, tá? A lei também tem como princípio um cunho educacional e preventivo, de promoção de políticas públicas e assistência às vítimas, criação de medidas de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar, possibilitando uma assistência mais eficiente e salvaguarda dos direitos humanos das vítimas. Aqui eu tenho um ponto aqui que eu acho importante: criação de medidas de proteção à mulher. Só a mulher é vítima de violência doméstica? Só a mulher é protegida pela Lei Maria da Penha? Vocês acham que não? Achei que era só específico para mulher, eu achava que era só para mulher mesmo. Eu achava, você está falando. Não acha mais? Eu não sei, eu tenho dúvida, eu acho que é. Só a mulher é protegida pela Lei Maria da Penha. Se achava e não acha mais, volta a achar. Ou seja, se a mulher der uns cascudos no homem, ela entra também. Não. Ou não, é outro. Não, fique bem claro o seguinte: o crime de lesão corporal, ele existe para os dois. Uma mulher que agride um homem, ela vai ser processada criminalmente e responder conforme o Código Penal determina no caso de lesão corporal, leve, média ou grave, tá? Isso, se a mulher tentar matar o marido, ela vai matar ou tentar, ela vai responder conforme o Código Penal determina. O que a Lei Maria da Penha faz
ela garante, ela prevê medidas que protegem para evitar. E como as estatísticas que envolvem violência contra homem é tão pequena a ponto de nem existir, a lei, na verdade, ela só protege a mulher. A Lei Maria da Penha, ela tem como agente passivo a mulher, tá? A mulher. A violência doméstica com a lei, né? Isso. Porque a violência doméstica, como já disse, né, falar, violência se dá no âmbito doméstico, não familiar, então é tanto homem quanto mulher. Agora, a lei é voltada só para as mulheres. Isso. A lei, ela protege apenas as mulheres. Ela prevê medidas que tentam precaver a existência de violência contra a mulher. Tá? Olha lá. A lei traz exclusivamente a mulher como sujeito passivo. Ou seja, atribui tratamento diferenciado, tendo em vista ser a grande vítima de violência doméstica, uma vez que as estatísticas com relação ao sexo masculino são tão pequenas que não chegam a ser computadas. Então, quer dizer, a quantidade de casos envolvendo violência doméstica contra homem é tão pequena que a gente não tem nem conhecimento. Eu imagino que muito também porque muitos homens não têm nem coragem de fazer um boletim de ocorrência e dizer que está apanhando a mulher, né? E a Lei Maria da Penha disciplina a violência doméstica ou familiar contra a mulher. Teve um caso, uma vez, numa aula que eu estava fazendo, que a pessoa contou, que eu acho que depois disso você comecei a usar sempre como exemplo. Era um caso que a mulher batia no marido e pôs o marido para fora de casa, da casa que o casal vivia. E o marido saiu de casa, foi enxotado pela mulher, e aí ele queria voltar lá para buscar as coisas dele, e ela não permitia. E ele teve que ingressar com uma ação judicial que lhe garantisse o acesso à casa só para pegar as coisas dele e ir embora. Foi lá com o oficial de justiça, força policial, para conseguir lá pegar os objetos pessoais dele e ir embora. Se fosse o contrário, veja, a mulher, nesse caso aí, a mulher era a praticante da violência, ela era a agressora, ele era a vítima. Se fosse o contrário, se ele fosse o agressor, a lei garantiria que ele fosse colocado para fora de casa. A mulher não iria ter que entrar com uma ação para ir lá buscar as coisas dela, porque ele estava impedindo ela de entrar na casa. Ao contrário, a lei garantiria que ele fosse colocado para fora, ele, o agressor. No caso do exemplo que eu dei, a agressora ficou na casa e o agredido foi posto para fora. Entendeu a diferença do que a lei, como a lei protege a mulher no caso a Lei Maria da Penha protege a mulher nesse caso. A gente vai ver mais para frente, uma das medidas protetivas é essa, é o afastamento do lar do agressor. Tá? Mesmo no caso dela estando errada, ela está errada nesse ponto, né? Ela era agressora. Não, é que esse caso na verdade não se aplica ao caso, não se aplica à lei, não se aplica à lei. Mesmo tendo uma outra lei, a lei não viu ele, viu ela. Sim, exatamente. Ele teve que ingressar com uma ação para buscar as coisas dele e ir embora. Entendeu? É bem isso mesmo, tá? Aqui eu trouxe alguns gráficos da violência contra a mulher, né? A lei também prevê a criação de delegacias especializadas para o atendimento de mulheres em situação de risco, com equipes treinadas e preparadas para esse tipo de atendimento. Tá? E aí, coloca aqui, né? A lei não se cala, denuncie, 180, né? Quem tiver conhecimento aí de alguém que esteja sofrendo violência doméstica deve ligar 180 e denunciar, porque é uma coisa muito séria. Às vezes a gente acha que não deve se intrometer, né, num problema que não é nosso, numa situação lá envolvendo um casal vizinho, um casal de familiar, um parente distante ou próximo, né? Mas na verdade, às vezes a gente não percebe que a mulher que está sendo vítima ali daquela situação, ela não tem força, ou por algum motivo, ela se sente presa aquilo e ela não consegue ir atrás de denunciar aquilo e de sair daquela situação. Então por isso, às vezes a gente de fora tem que às vezes ir lá e criar coragem e se intrometer assim, e resolver essa situação. Já tem que resolver não, né? Ajudar de alguma maneira a pessoa. Então, professor,
geralmente a mulher ia à delegacia, fazia um boletim de ocorrência. E parece que não é mais possível ela retirar a queixa, isso? Exatamente. Exatamente. Teve uma mudança na lei, porque a Lei Maria da Penha prevê isso. Existe uma diferença de tipo de ação penal. Cada crime, ela se enquadra num tipo de ação penal. Existem as ações penais que são públicas e incondicionadas. Ou seja, aconteceu um crime, o Ministério Público obrigatoriamente tem que investigar e tentar punir o culpado daquilo. Um exemplo disso é o homicídio. Então, quer dizer, achou um cadáver, a polícia achou um cadáver em um determinado lugar, viu que aquele cadáver foi vítima de um homicídio, o delegado obrigatoriamente ele tem que instaurar um inquérito, investigar as condições daquilo, como que aconteceu aquilo e descobrindo tem que punir a pessoa, independente de qualquer coisa. Não precisa de denúncia de ninguém, não precisa de ninguém se manifestar sobre isso, é obrigatório. Então essas são as ações públicas incondicionadas. Existem as públicas condicionadas, que são aquelas que dependem da denúncia da vítima. E aí o Ministério Público vai oferecer a denúncia e vai processar a pessoa criminalmente. E existem as privadas, que são aquelas que dependem, que não vai ser o Ministério Público que vai processar, vai ser a própria vítima que vai dar início à ação penal. O que acontece no caso da lesão corporal, que a violência doméstica nada mais é do que um crime de lesão corporal. No caso da lesão corporal, havia essa possibilidade da vítima, depois que ela fazia a denúncia, ela conseguia voltar atrás e o negócio era arquivado. Agora, hoje em dia, o Ministério Público, a ação passou a ser incondicional. O Ministério Público ele tem a obrigação, tomando conhecimento da existência do caso, o Ministério Público tem a obrigação de processar o autor e, se for o caso, buscar a condenação dele. Tá? Então, realmente, hoje em dia, teve essa mudança da lei trazida pela Lei Maria da Penha. Outros crimes de lesão corporal, outras situações envolvendo lesão corporal, uma pessoa que se envolve em uma confusão no trânsito e aí sai e aí um agride o outro, aí realmente não é dessa forma. Tá? Isso aqui é algo exclusivamente relacionado à violência doméstica. A Lei Maria da Penha que garante isso. Tá? Antigamente, as mulheres iam várias vezes na delegacia, faziam boletim de ocorrência, né? E se caso ela não representasse, o ato ficava impune, porque não queria ser chamado para, né? Agora, com a nova Lei Maria da Penha, não. A mulher vai lá, faz o boletim de ocorrência, ele vai ser chamado, né? Para investigar o caso, né? Logicamente, se a mulher também fizer uma denúncia falsa, ela também existe o crime que... Não tem mais como voltar atrás, então. Oi? Não tem mais como ela voltar atrás. Não tem mais como ela voltar atrás. Uma vez que ela foi lá, registrou, ele vai ser processado. Vai se apurar o caso. Isso, vai apurar o caso. Se for verdade que ela falou, o agressor vai ser punido. Tá? É isso mesmo. Mas a gente não pode esquecer também que fazer um boletim de ocorrência por agressão não é fácil. Mas por isso que existem as delegacias especializadas. Continua não sendo fácil, mesmo a delegacia especializada. Vamos ver. Porque daí você fala da abordagem, né? Exatamente. Muitas vezes a pessoa já tem. Uma coisa é a lei, uma coisa é a prática. Aí chega lá de ter a mulher diz assim, então fica assim, tem certeza que você quer fazer um monte de coisa? Começa aí. Aí nessa a pessoa já volta pra cá. Eu vejo, né? Aí a pessoa volta pra casa, né? Mas tem certeza que você não fez nada pra que a pessoa, né, mate você? Então a gente ouve essas coisas. Na realidade, aí volta a dizer aquilo que eu falei antes, né? A gente vive numa cidade grande, e tudo isso é feito por pessoas, né? Em tese, na verdade, a lei, ela determina a criação de delegacias especializadas por pessoas treinadas, por pessoas preparadas para lidar com esse tipo de situação, né? E assim deve ser. Existem aqui no Fórum Regional de Santo Amaro, nós temos uma vara especializada em violência doméstica. Então, os casos envolvendo esse tipo de situação são julgados por uma juíza que só julga esse tipo de coisa, só julga violência doméstica. Né? Em outros locais não tem isso, mas vai cair na vara criminal normal. É um juiz que julga, ele vai julgar lá um crime de roubo, um crime de estelionato e também a violência doméstica. Aqui em Santo Amaro nós temos a vara especializada
de violência doméstica. Então, tudo isso vai tornando a coisa um pouco melhor, né? Vai preparando melhor quem opera aquela situação. Agora, a perfeição é com o tempo, né? Eu sempre falo que a lei ela vem para tentar moldar o comportamento humano, mas determinadas coisas nem precisa de lei, né? O exemplo que eu dou é o assento reservado para o idoso no metrô, né? Precisa de uma lei que garanta o acesso ao assento reservado para o idoso, para distância, para aquelas pessoas que precisa de uma lei que garanta isso. Eu não posso ter bom senso, suficiente, educação e colocar no lugar do outro, perceber que o outro precisa muito mais estar ali sentado do que eu e ceder o meu lugar. Então, assim, a lei ela vai criando mecanismos para moldar a relação humana. Ainda que exista a lei garantindo o assento reservado, mesmo assim tem gente que não respeita e senta lá. Todo mundo que anda aqui de transporte público sabe que isso acontece, né? Então, o que não precisaria nem de lei, com a lei não é respeitado. Então, da mesma forma, isso acontece em muitas circunstâncias da vida. Mas a gente não pode desistir. A gente tem que entender que existe a lei e ir atrás e lutar pelos nossos direitos e ser forte o suficiente. Uma das razões desse nosso curso aqui é essa, tá? É fazer com que quem participa dessas nossas aulas, nossos encontros, tenha noção, tenha conhecimento dos seus direitos, também tenha noção de que quem tem direito tem dever, porque ninguém tem só direito, todo mundo tem dever, e ir atrás da onde possa buscar a solução dos seus problemas, tá? Aí vamos lá. Todo tipo de violência praticada contra a mulher incide a Lei Maria da Penha? Já vi gente sacudindo a cabeça que não. Se uma mulher tomar uma fechada no trânsito, xingar o motorista do outro carro, o motorista descer do carro e bater nela, incide a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, as condições de incidência dela são isso aqui, ó. A violência tem que ser doméstica ou familiar. O sujeito ativo pode ser tanto homem quanto mulher. Uma irmã que agride a outra irmã, incide a lei? Sujeito ativo pode ser homem ou mulher. Sujeito passivo, só mulher. Tá? Então, quem agride pode ser homem ou mulher. Quem é agredido, só mulher. A violência ela tem que ser praticada ou no âmbito doméstico ou familiar. Agora o microfone ficou bom. Não, pode fechar um pouco, por favor. Oi? Mas fica mais, vocês não dormem assim, né? Agora piorou. Professor, seria assim um lar em que a pessoa, a vítima, reside ou ela pode ser agredida, por exemplo, numa casa de um outro familiar? Então, a gente tem que ver duas situações. A gente vai ver agora. A violência doméstica e a familiar. A familiar, ela pode acontecer em qualquer lugar. A irmã que agride a outra irmã pode ser dentro de casa, ou na rua, ou no bar, ou na escola, ou no trabalho. É violência familiar. Existe uma relação íntima de afeto entre as irmãs. O marido, a mesma coisa. O marido que bate na mulher dentro de casa ou fora de casa, incide a lei, porque a relação é familiar. Agora, a violência para ser doméstica, aí ela tem que acontecer dentro. Aí a gente vai ver as situações em que se aplica a lei na violência doméstica, que ocorre dentro do lar. Também tem que haver a relação íntima de afeto. Esse é um problema muito grave. Teve os filhos que agridem a mãe. Aplica a Lei Maria da Penha. Quem sofreu uma agressão? É mulher ou homem? É mulher. Quem agrediu não importa. Existe relação íntima de afeto, familiar, acabou. Só que se o filho for menor, como que eu vou entrar com uma medida restritiva se eu tenho uma outra lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança? Como que eu vou colocar ele para fora? Uma das medidas restritivas é o afastamento do lar. Como que eu vou mandar afastar do lar no menor de idade? Aí, nesse caso, a gente torce para que caia na mão de um juiz com bom senso, com boa capacidade de reflexão e que ele tome a melhor decisão. Mas eu, sinceramente, não sei qual é a melhor solução para esse caso. Mas existem duas legislações que vão se colidir.
tá? A Lei Maria da Penha e o Estatuto da Criança e Adolescente. São duas legislações que protegem um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas o quê? Vulnerável, né? Um que protege a criança e o adolescente, o outro que protege a mulher, que no caso protege a mulher em relação à violência, né? Aí no caso são 2 órgãos competentes que vai cuidar dessa Já começa por aí, né? Quem que vai ser o juiz competente para julgar essa ação, né? Se vai ser a vara da infância ou se vai ser a vara da violência doméstica. Já é o primeiro ponto que tem que ser resolvido, algum conflito de competência aí. E pior que eu estou falando aqui, mas esse caso já foi trazido para mim numa aula. E alguém já me narrou essa história aí uma vez, que era inclusive um menor de idade que era envolvido com crime. Ele era envolvido com tráfico de drogas. E ele agredia a mãe, e a mãe não sabia o que fazer. E além de tudo, ainda entrava a questão do medo dela, né? Porque ele era um menino, além de agressivo, ligado a pessoas também igualmente agressivas, né? Então foi uma situação bem complicada. Então vamos seguir aqui, ó. Unidade doméstica é todo o espaço de convívio permanente com pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, lembra que eu falei que a violência tem que ser doméstica ou familiar, né? Doméstica, então, é um espaço de convívio permanente, com ou sem vínculo familiar, inclusive com as esporadicamente agregadas. Uma empregada doméstica que é agredida pelo patrão, ela incide a Lei Maria da Penha para protegê-la? Ela tem relação familiar? Não. Mas ela tem uma relação doméstica? Tem uma relação doméstica. Com ou sem vínculo familiar, né? Ela é uma agregada. É diferente da situação de um prestador de serviço homem, um encanador. Ele vai lá prestar um serviço, entupiu a privada da casa. Todo mundo saiu para trabalhar, a mulher ficou sozinha, ela recebeu o desentupidor. Ele está lá fazendo o serviço dele, começa a fazer aquela molhadeira no chão do banheiro. A mulher, a senhora já deu risada, já deve ter percebido que não deve ser uma coisa muito satisfatória. E aí eles acabam discutindo de alguma forma e o homem acaba agredindo a mulher, cometendo alguma agressão ali com a mulher. Incide a lei? Não existe convívio permanente. Ele foi ali só para prestar aquele serviço, foi contratado, realizou o trabalho e foi embora. Obviamente que se ele agredir a mulher, ele vai ser processado pelo crime de lesão corporal. Mas as proteções que a Lei Maria da Penha traz não se aplicam ao caso. A gente vai ver quando a gente for falar das medidas protetivas, aí vai ficar mais fácil, porque não tem sentido. Né? Que medida protetiva que eu vou aplicar nesse caso aqui? O afastamento do lar? Ele já não é ele está ali só naquele momento para realizar aquele trabalho por um período específico. Né? Todas as medidas não são cabíveis. Então, porque ele foi ali só para fazer aquele trabalho. Não existe um convívio permanente. Diferente da empregada doméstica, que eu dei o exemplo anterior, que ela tem um convívio permanente. É aquela pessoa que está todo dia ali, que muitas vezes é tratada como da família, e aí então existe essa relação pessoal. Tá? Isso nós estamos falando da unidade doméstica. Lembra que eu falei que para aplicar a lei, ou é vínculo doméstico ou familiar. Família é o convívio entre os indivíduos que se compreendem como família, sendo por laços sanguíneos ou de afinidade. Isso aqui ficou mais fácil, né? Família, tendo laço sanguíneo ou por afinidade. Então, o namorado que agride a namorada, aplica a lei? Unidade. A lei também considera qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor tenha convivido com a vítima, tendo coabitado ou não, que é o caso do namorado, ou até do ex-namorado. Tá? Passa lá. Aí aqui são os exemplos que eu dei, que estão escritos aqui novamente. A empregada doméstica, que pode ser vítima da violência, o encanador, que não se aplica. E aqui eu dei um terceiro exemplo, que seria um jardineiro, uma pessoa que é habitual na casa, é uma pessoa fixa ali,
mesmo que não seja diário, seja uma vez por mês, uma vez por semana, não importa, mas ele tem uma relação continuada com a família. E aí, se ele agride a mulher, vai se aplicar a Lei Maria da Penha nesse caso aí, tá? Então, aqui, não interessa onde foi praticado, quando a relação é familiar ou íntima de afeto. Daí entra aquilo que eu falei da irmã que agride a irmã, ou do marido que agride a mulher, etc. Né? Não interessa onde foi praticada a violência, basta que exista um vínculo, seja natural ou seja por afinidade. Filha que agride a mãe na rua, incide pela lei, a lei pela vinculação dos laços familiares, uma vez que as relações são independentes. Namoro configura relação íntima de afeto, namorado ou convivente. São as hipóteses dos namorados, não são familiares, independe de coabitação, mas também incide os rigores da lei, porque tem essa relação íntima de afeto. Aí aqui é só um desenho aqui, e aí a gente vai ver agora que na verdade a lei ela não fala apenas da violência física. Outros tipos de violência também se aplicam, como o psicológico, o moral, o patrimonial e o sexual. Aí eu sempre dou um exemplo, uma historinha que a gente vai contando passo a passo. Imagina que o casal sai de casa e vai num churrasco. Já começa que a mulher começa a criar uma certa incômodo no marido com a roupa que ela escolhe para ir no churrasco. E aí o marido já começa a implicar com aquilo. Aí chega no churrasco, tá rolando aquele samba e tal, e a mulher tá lá dançando. E ele fica ali o tempo todo em cima dela, né? Agindo uma certa violência psicológica, denegrindo a imagem dela, falando que você está querendo se exibir, e falando um monte de coisa em cima dela. Isso já é uma violência. Já começou a usar violência psicológica quando ele achou ruim na roupa que ela resolveu usar para ir no churrasco. Durante o churrasco já ficou o tempo todo ali falando mal do comportamento dela. Já ficou ali massacrando ela. Aí, vou embora para casa. O marido estava no churrasco, pulando um samba, acabou tomando umas. Chegou em casa e falou, você estava lá, se exibindo, só que agora você vai ver. E aí acaba tentando manter uma relação sexual com a esposa ali à força. E ela é a esposa dele, mas ela não é obrigada a se sujeitar a isso. Eu sempre dou um exemplo também disso daí, que é meio besta, mas eu acho que fica bem claro para a gente entender. A mulher ela tem o direito de querer ou não, e ela pode decidir isso a qualquer momento, até em cima da hora. A Mônica trouxe esse copinho de água aqui para mim. Ela perguntou para mim, quer um pouco de água? Quero. Ela foi lá, com todo carinho, pegou a água e me trouxe. Aí eu digo, Carlos, toma sua água. Aí eu pego e falo, não quero mais. Ela vai ficar chateada comigo? Tive todo o trabalho, fui lá, peguei água, chega aqui, cara antipático, não quer mais água. Mas ela vai pegar minha garganta e socar água na minha boca? Eu tenho direito de não querer. Pode ser chato, pode desagradar, mas eu tenho direito de mudar de ideia na última hora. Então é a mesma coisa com relação a essa coisa da violência sexual. E não é porque é esposa que ela tem que se sujeitar a isso. Então também está incluso na violência protegida pela Lei Maria da Penha essa questão da violência sexual. E aí, a violência moral, nós já falamos aqui da violência psicológica, que foi aquela que ele ficou massacrando, falando da roupa, falando do comportamento dela, falando da violência sexual. Agora vamos falar da violência moral, que é que o marido vai denegrir a imagem daquela mulher perante os outros. Ele vai chegar para o irmão dela, vai falar, sua irmã ficou lá se exibindo, se oferecendo no churrasco, é uma sem vergonha. Isso é a violência moral, ele vai denegrir a imagem dela. E a patrimonial, que aí é um exemplo também que fica muito fácil da gente entender, que ela está lá no celular, mas me dá esse celular aqui que você está de conversinha com algum sem vergonha por aí, e vai lá, quebra o celular da mulher, quer ver com quem ela está conversando na rede social, no WhatsApp, etc. Então é uma violência também patrimonial. Então a lei ela prevê a proteção a todas essas modalidades de violência, não só a física. A física fica mais fácil a gente entender, né? A física teve agressão, aí não tem dúvida, né? Mas então não é só a violência física que está protegida pela lei. Vai lá, Mônica.
Aqui eu só coloquei a relação, que isso está no artigo 7º da lei, tá? É meio chato ficar falando o número de artigo e tal, mas é importante que vocês saibam que isso tem uma previsão expressa na lei, né? Então a lei fala da violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Se alguém tiver curiosidade depois de procurar no Google, coloca lá Lei Maria da Penha, aí vai aparecer o texto da lei. Lê o artigo 7º, ele vai descrevendo todas essas situações aqui, mas com muitos detalhes. Ele vai colocando muitas informações sobre cada um desses tipos de violência. Essa que você tem aí no item, a patrimonial, ela enquadra no esquema de eu trabalho, você não, a casa é minha, não é sua? Também. Ele traz essa questão, né? Não, mas você diz o quê? O marido que... Isso, que usa Não. isso, tem alguma coisa a ver com isso ou não? Não, porque aí no caso é a violência patrimonial em relação ao patrimônio da mulher, né? Ele subtrair de alguma forma o patrimônio da mulher. Tipo, ele rasgar todas as roupas dela. Isso. Dentre as políticas públicas, inclui-se a produção de pesquisas, estudos e estatísticas que visem o levantamento da frequência das ocorrências de violência contra a mulher e a avaliação periódica dos programas executados pelo governo. Aí, agora vamos entrar nas medidas protetivas, que talvez seja uma das partes mais importantes, embora a parte da gente falar sobre como que incide também é muito importante. Então aqui, as medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor: suspensão da posse ou restrição do porte de armas, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Então quer dizer, quando o agressor ele possui a permissão de posse ou porte de armas, ele pode perder essa permissão conforme a lei determina, tá? Uma outra medida é o afastamento dele do lar. Lembra do exemplo que eu dei da mulher que agrediu o homem, que o homem não pôde colocar ela para fora porque ele não era protegido pela lei, né? Agora, no caso da mulher, sim, quando a mulher é agredida, ela pode buscar essa medida e o juiz pode determinar que o homem seja afastado do lar. Vamos lá, Mônica. Proibição de determinadas condutas, aproximação da ofendida de seus familiares. Então, assim, ele pode ser proibido de sequer chegar perto da vítima ou dos familiares da vítima, para não causar nenhum tipo de constrangimento ou de violência mesmo. Aliás, o constrangimento até vai enquadrar no outro caso. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, ou pode ser determinado que ele não entre em contato de forma nenhuma com a ofendida e nem com os seus familiares ou testemunhas do caso. Não pode mandar nenhuma mensagem no WhatsApp, nem um e-mail. Carta eu acho que ninguém manda mais, mas nem carta não pode mandar. Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Então, um local que seja de costume da vítima frequentar, e ele pode ser proibido de frequentar aquele lugar também. E tem a questão, a aproximação da ofendida, tem situações que o juiz determina que o agressor não pode sequer chegar a uma determinada distância da vítima, né? Ele determina em metros mesmo qual é o afastamento que tem que se manter. E aqui o afastamento temporário que eu já falei, e também a prestação de alimentos, né? de pensão alimentícia. Vamos lá. Aqui eu trouxe alguns casos que eu peguei aí recentemente, né, na mídia, envolvendo, né, são 1 milhão de casos de violência contra a mulher, 27,4% das mulheres sofreram agressões, metade não denuncia, aí tá aquilo que a gente falou, né. Gostaria de comunicar que chegou aqui a minha amiga, Gabriela, ela é escrivã da Delegacia da Mulher, e depois ela vai também conversar um pouquinho com vocês sobre essas questões mais práticas. Na verdade não vai ser uma exposição, vai ser uma roda de conversa aqui, e aí então muitas dessas coisas aqui de denúncia e tal, ela vai ajudar a esclarecer um pouco dessas dúvidas que a gente tem aí mesmo. Isso do ponto de vista mais do dia a dia mesmo, né, que eu estou falando aqui as coisas mais teóricas. Então, como eu falei, né, se a gente abrir algum site de notícia aí agora,
certamente vão ter lá vários, ou pelo menos caso de alguém que sofreu violência doméstica de ontem para hoje, né? Então não foi difícil achar isso aqui e tem sido realmente uma grande chaga, sei lá, que a gente pode chamar assim, essa repetição de casos como esse, né? Vamos lá, vamos acelerar. Aqui tem um gráfico, né, do ano de 2016, os estados em que foram concedidas medidas protetivas, né? O estado de São Paulo, até que ele não está tão 86 ali, né? Tivemos no Rio Grande do Sul 532 medidas protetivas concedidas. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, porque de repente, se está concedendo mais, é porque está tendo mais caso ou porque a justiça tem sido mais séria ali, né? Não dá para saber que é um dado frio, né? Mas só para a gente realmente ter ideia. Pode ser que tenha mais denúncia e tudo isso, né? Mas não, isso é Rondônia, é isso? É o Acre, Rondônia. Rondônia. Não, acho que é Bahia, 36. A Bahia ainda está melhor. E o Alagoas, na verdade, não tem nem informação, né? Não sei se não mandaram ou se não tem ainda. Aí, como eu falei, sobre a Lei Maria da Penha, era aquilo. Aí aqui a gente vai falar muito rapidamente sobre essa questão da lesão corporal, que já havia essa previsão antes da criação da Lei Maria da Penha, né? É um crime de lesão corporal, está previsto no artigo 129, e ele diz aqui: ofender a integridade corporal ou a saúde de outro, pena de 3 meses a 1 ano. Aí no parágrafo 9, ele traz uma forma de aumentar a pena. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, a pena vai até 3 anos. Mas veja que aqui não tem nada a ver com a Maria da Penha. Aqui, tanto homem quanto mulher é vítima aqui, tá? Aqui eu só trouxe o texto do Código Penal, tá? Que fala que qualquer tipo de lesão corporal existe um crime previsto. Se essa lesão corporal for praticada envolvendo uma dessas pessoas aqui, ascendente, descendente e tal, a pena é aumentada, tá? Mas tanto a vítima pode ser homem quanto mulher. É uma corzinha, tá? Põe a setinha para baixo. Dá um enter. Vai dando enter. Aí, aquilo que a gente falou no começo, sim, né? A Lei Maria da Penha tem como objetivo coibir a violência doméstica. O parágrafo 9 do Código Penal deve ser aplicado em qualquer situação de violência doméstica. Lembra que eu falei? Pode ser o homem ou a mulher a vítima. Mas, em caso de violência contra a mulher, não pode acontecer aquilo que eu falei lá, de converter a pena lá em prestação de serviços, em doação de cestas básicas, etc. Porque ele não vai aplicar a Lei 9.099, que é o que popularmente se chama de Lei de Pequenas Causas, né? Juizado de Pequenas Causas. Existe o civil e existe o criminal. O Juizado Especial Criminal, ele prevê essa questão da suspensão condicional do processo. Então, em alguns casos, quando a pena máxima é de até 4 anos, o promotor ele faz uma proposta e o processo não é nem julgado. Não significa que o autor do crime, do suposto crime, tenha confessado a culpa, nem nada disso, mas ele simplesmente põe fim àquele caso através ou do pagamento de uma multa, ou da prestação de um serviço, ou de se comprometer a comparecer num determinado órgão uma vez por mês, alguma coisa assim. No caso da lesão corporal, que é aquela que eu falei lá, que pode ser tanto homem quanto mulher vítima, se aplica a isso. Só que, se for mulher, não se aplica, porque a Lei Maria da Penha, expressamente, no artigo 41, fala: aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, ou seja, pode ser de 1 ano, 2, 3, 5 ou 50, não se aplica a Lei 9.099. Ou seja, o agressor ele não vai conseguir se valer desses benefícios da Lei 9.099 e deixar de ser julgado pelo caso, tá? Aí o feminicídio.
O feminicídio também é algo que tem sido muito falado, né, ultimamente, aí, e muita gente faz muita confusão também com relação a isso, né? O crime de homicídio, ele também tem previsão expressa no Código Penal desde que foi criado, né? Óbvio, matar alguém é crime. Então ele está lá no artigo 121, matar alguém. Aí ele vai dar, eu não coloquei aqui, mas vai lá, pena de 6 a 12 anos. Agora, no parágrafo 2º ele coloca: se o homicídio é cometido, inciso 6º, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena vai de 12 a 30. Então de 6 a 12, ela é aumentada de 12 a 30. Mas desde que a vítima seja mulher e o crime tenha sido cometido por razões da condição do sexo feminino. É o que eu falei, a mulher é assaltada, reage ao assalto, o assaltante mata a mulher, não é feminicídio. Agora, o cara está casado com a mulher não quer mais saber dele, fala: ó, vou embora de casa porque eu não te amo mais, vai embora. Ele não aceita isso, vai lá e mata a mulher, ele está matando ela por condições do sexo feminino. Aí a pena, o crime é feminicídio. Aí tem essa previsão aqui, reclusão de 12 a 30 anos. Entendeu a diferença? Quando é feminicídio, quando não é. Passa, por favor. Aí ainda tem um aumento maior ainda. Parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões... Não, aqui é no de baixo. Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica ou familiar. Então, no caso, lembra da história da verdadeira Maria da Penha? A lei penal ela nunca retroage para prejudicar o réu, só para beneficiar. Então, quando ele tentou matá-la, o marido da Maria da Penha tentou matá-la, não existia essa lei, esse feminicídio aqui. Então, hoje em dia existe, só que não vai se aplicar o caso dele, porque na época que ele cometeu não tinha, tá? Mas se fosse hoje em dia, a pena se enquadraria num homicídio tentado, porque ele deu um tiro nela, é uma tentativa de homicídio, não é lesão corporal. E se aplicaria isso aqui com o aumento da pena, tá? Então, quando envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, aí a pena é aumentada em 1/3 se o crime for praticado. Aí tem mais um aumento aqui, ó. Durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto. Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 ou com deficiência. Sempre mulher como vítima, né? Na presença de descendente ou ascendente da vítima. Então, tudo isso ainda vai aumentando mais ainda a pena. É por isso que quando você nota no estudo colocar no slide, o agressor da Maria da Penha pegou 3 anos por isso. Não foi que o agressor da Maria da Penha, o marido, pegou, acho que a lei era de 3 meses a 3 anos, não é isso? Foi antes dessa lei. Isso, exatamente. Foi antes dessa lei. Você aplicou, isso aqui nem ventilou no caso dele. Exatamente. No caso, a gente tem hoje em dia a questão dos transgêneros e dos transexuais. No caso do homem que vira mulher. No caso ele se enquadra, no caso vai ser contabilizado no feminicídio e a lei Maria da Penha vai proteger ele ou não? Então, aí o entendimento que prevalece depende do nome social dele. Se ele tiver mudado o documento, sim. Vai lá. Aí a gente já está nas últimas partes aqui de hoje. As primeiras denúncias de crimes cometidos. Isso aqui eu acho o máximo. Porque você imagina que antigamente, eu não sei, eu não vivi esse tempo, hein? Mas que muitas vezes o marido traído matava a mulher e ele muitas vezes chegava a ser absolvido por conta de estar reconhecendo a legítima defesa da honra. E hoje em dia isso passou a ser um agravante da pena. O que foi causa de absolvição, hoje em dia é causa de aumento de pena, né? Então, as primeiras denúncias de crimes cometidos contra mulheres envolviam casais e eram nomeados crimes passionais, cujos autores eram absolvidos com base no reconhecimento da legítima defesa da honra. Vamos lá. Criadas para investigar, processar e julgar as respectivas, com perspectiva de gênero, as mortes violentas da mulher, com o objetivo de reconhecer que, em contextos e circunstâncias particulares, as desigualdades de poder estruturantes, as relações de gênero, contribuem para aumentar a vulnerabilidade e o risco que resultam nessas mortes. Então, entra naquilo que a gente falou no início, né,
vulnerabilidade maior da mulher, do número de casos envolvendo violência contra a mulher e casos praticados contra homem, que a gente não tem nem estatística, né, sobre isso. Então, por isso que o feminicídio teve essa importância, não só a violência, quanto a morte, né? Vai lá. Envolve o ambiente privado e se referem à violência doméstica e familiar. Inclui a violência nas relações familiares. Isso aqui já foi, já pode passar. Finito. Vamos lá. Então aqui, ó, pessoal, como eu falei, agradeço vocês. Põe aqui que tem as nossas redes sociais. Põe lá. Ó, quem puder seguir a gente lá, a Comissão Aveva Escola de Santo Amaro, o Aveva Escola no Facebook e no Instagram, tem as nossas fotos, tem as nossa agenda, tudo que a gente faz. Então é bem legal, quem puder acompanhar, divulgar, é bem bacana. Só para completar, achei importantíssimo o que ele falou ali. Então, por exemplo, né, o casal homossexual, dois homens, como você falou, entra na questão do nome social. Isso. É isso, onde tiver, já não. Aí não aplica a lei. Isso. No caso das mulheres. Duas mulheres aplica. A vítima é mulher. O agressor não importa. O casal de homossexual envolvendo duas mulheres aplica sem problema, tá? Professor, no caso, a mulher vítima, é só ela que tem que fazer o registro do boletim de ocorrência? Ou um familiar pode fazer por ela? Só ela. Depende. Ó, pessoal, vamos fazer o seguinte. Tem mais alguma dúvida sobre isso? Vamos tomar um cafezinho, uma água, e aí daqui a pouquinho a gente volta. E aí essas dúvidas práticas, a Gabriela vai sanar aqui pra gente. Tá bom? Então, pessoal, obrigado. Agradeço aí pela atenção e a participação de todos. Qualquer dúvida que ficou aí dessa primeira parte, fico à disposição, vou estar aqui ainda com vocês e ficarei um pouquinho no final. Tá bom? Obrigado, pessoal.